Opa, e aí, irmão? Vai batalhar também? Ô, mano, vou sim, mano. Ah, é? Sim. Qual que é o seu vulgo? É a Miri, mano. Como? A Miri, mano. Emiri? Não, mano, a Miri. A-M-I-R-I, a Miri. Imiri, entendi. Imiri. A Miri, mano. A Mauri? E aí, Emiri, Amari? Várias vezes, né, aconteceu isso, né? Acontece ainda? Não, hoje é mais tranquilo, assim, mano. Hoje, Só confundir, trocar tudo, né? o pessoal já ouviu falar o meu próprio vulgo aí em algumas músicas, já associam melhor agora. Agora tá mais fácil. Então não vem mais os Emiri, os Amari. Difícil. Não, agora tá mais suave, Amir. agora tá tranquilo. Amir já teve. Amiri, aqui no programa Freestyle. Da hora. E aí, mano? Da hora tá aqui. Da hora, eu que digo da hora, né? Pois um reencontro, né? Porque, pô, a Sim. gente se vê pouco, a gente se vê todo dia praticamente. agora Exatamente. com menos frequência, então agora vamos trocar uma ideia aqui no Pode crer. Freestyle. Da Inclusive hora. você já me falou várias vezes que já era um fã desde quando Putz, era isso que eu ali queria. no radinho. Então, mano, eu vim associando, na verdade, tudo isso no caminho, assim. Já brinquei muito com o Latif, falei, mano, antes de repente parar, enfim, e não fazer mais, enfim, não sei quando isso vai vir a acontecer, mas eu queria um dia, em algum momento, gravar o programa Freestyle, mano. Eu queria estar lá, porque a gente até brincava, assim, ouvindo algum som ou outro, eu falava, mano, isso aqui eu ia pedir pra tocar no programa, tá ligado? E essa parada do Amiri, né? Do nome, do pseudônimo, de onde veio, assim? Qual foi a inspiração pra escolher esse nome aí? Pode crer. Mano, eu sempre, desde muito novo, assim, eu sempre, em um filme ou outro, em alguma história ou outra que eu achava interessante, eu sempre achei muito bonito nomes africanos, né? E o artista, o MC o artista do hip hop que eu mais me identifiquei desde muito novo, assim, foi El Tupac, né? E uma das músicas que eu acho mais bonita dele, que inclusive, tipo, quando eu entendi a ideia, assim, eu falei, pô, que obra bonita, né? Que é a Dear Mama, que ele fez pra mãe dele. Tem um momento que ele fala que a mãe dele é uma rainha preta. E eu fiquei sempre associando, assim, falei, pô, que homenagem bonita, né, mano? E em um momento, assim, que eu falei, acho que eu vou precisar de um nome que tenha a identidade que eu procuro e que eu vou, de repente, externar ali em tudo que eu vir a fazer. Eu comecei a procurar muito nome africano, enfim, e estudar alguns nomes, tinham outros que eu também gostei, mas o que eu achei que mais tinha a minha identidade era a Miri, que é príncipe em Swahili, né? Que é um... Swahili é um dialeto, né? Um idioma, um idioma, um dos muitos vários, idiomas, né? africanos. Então esse foi o que eu escolhi, assim. Hoje eu associo um pouco, né, que meio que, por mais que eu não conheci pessoalmente e tudo mais, mas meio que Tupac que me deu esse nome, assim, ele que me ensinou isso, tá ligado? Ele que me ensinou que nossas mães são rainhas pretas, tá ligado? Né? Que a história não mostrou. Então, essa associação que eu tive de achar, ter a certeza que esse nome é pra mim, que fez eu escolher. Tipo, não, é isso, eu sou filho de uma rainha. A Miri é filho de uma rainha. Pode crer. Essa ideia. Mano, eu trouxe umas paradas aqui pra gente falar delas, né? Eu vou por ordem aqui de chegada. Demorou. Ou de acontecimento. Fechou. Tem aqui o CD, cara. Eu vou tirar da capinha aqui, pra não refletir. Aqui em minhas mãos. Eita porra, eu mostro pra qual câmera? Essa daqui, né? Aí, ó. Vou mostrar pra isso aqui também. Que foi o seu primeiro trampo, né? Que você colocou na rua oficialmente. 2012, né? 2012, mano. E, pô, fez um barulho legal. Primeiro foi o single, né? Que fez o barulho, né? E eu lembro, vou contar uma história rapidinha, que eu lembro que o Latif, meu irmão, tinha me mostrado a música e tal, mas eu ouvi, tipo, normal, né? Assim, eu ouvi e falei, pô, da hora, legal. Uma semana depois, eu abro meu Facebook, assim, tipo, tá uma loucura, assim, ó, todo mundo falando do som, não sei o quê. Falei, pô, né? Legal, né? Aí nessa mesma semana que eu vi todo mundo falando do som, eu fui no show do Q-Tip
lá em Santo André. Aí eu vi, eu não lembro que DJ, não lembro se era o Nato ou se era o PG, que tocou o som. E todo mundo que tava ali no público, ali na plateia, ali, começou a pular, começou a cantar, tá, porra. E eu comecei a ver matéria na MTV, na Vice, falei, caramba, meu. Pode crer, né? Foi ali final de 2011, né? Exatamente. E foi meio que o começo mesmo da parada, né? Que as pessoas começaram a acompanhar o seu trampo, né? Foi o primeiro registro, assim, que chamou a atenção com uma proporção, tipo, bem longe do comum, né? Porque ali foi em dezembro de 2011 que a gente lançou. Eu já tinha algumas outras coisas, tinha lançado, tinha Um Aborto, tinha Insônia. E o pessoal conhecia das batalhas de MCs que eu costumava ir também na época, mas era algo bem normal, assim, né? Porque o que aconteceu comigo também, quando 2 dias depois, no dia seguinte, na verdade, que eu soltei o som, foi mais ou menos o que você presenciou ali também. Eu saí do trampo, a música já estava gravada há uns 2 meses aproximadamente, e eu saí do trampo, fui pra Lan House para postar a música, né? Para dividir com o pessoal do Facebook que eu tinha na época, que era o pessoal que, enfim, tava nas batalhas, enfim. Então eu ia divulgar mais ou menos pro pessoal que sabia que eu tava ali, né? Rimando e criando algumas coisas. Eu queria compartilhar com eles, enfim. Fui pra Lan House, divulguei o link, mandei pra todo mundo que eu tinha no Facebook, era tipo, sei lá, 300 contatos na época. E divulguei, mandei pra todo mundo, assim, tipo, chatão. Fui no mural de todo mundo, assim, ei, escuta meu som. E aí, beleza, fui embora, fui pra casa da minha namorada na época e tranquilo, no dia seguinte ia trampar, normal. Ah, bem lembrado, pouco depois que eu saí da Lan House eu trombei o Kamal ainda, ele tava indo pra um show e tal. Eu falei, pô, e aí, mano, beleza? Ah, tô indo pro show ali e tal, não, firmeza, bom show lá e tal. E aí depois no dia seguinte, de manhã, tava tipo inflamado, assim, no Facebook, um monte de gente adicionando e tal, e eu fiquei meio sem entender, e, tipo, depois eu fui entrar no SoundCloud e, tipo, tinha 2, quase 3 mil plays na música, que também na época era uma baita de uma novidade, sim. Assim. E aí eu fui descobrir, né, que alguns MCs tinham postado, o Kamal era um deles, enfim, muita gente pôde conhecer o trabalho através da postagem que ele fez, enfim. E foi basicamente isso que aconteceu também. Demorou pra associar, porque tipo, tava todo mundo comentando, e todo mundo adicionando, e todo mundo compartilhando, assim. E foi exatamente isso. Foi a primeira música, a música que eu já tinha em mente de dar o nome do trabalho, do EP em si, do CD, usar o nome do trabalho com o nome do single, né? A ideia era ela ser a música Nave Mãe. E foi o primeiro registro, assim, que acho que fez um pouco da cena voltar aos olhos, assim, pra tudo que eu queria dizer. E aí a coisa foi andando, na sequência também você lançou o Trinca. Deixa eu mostrar de novo aqui também, esse aqui também. Câmera 2, corta pra mim. Corta pra mim é do outro disco. E né, que foi meio que uma sequência aí, mas esse aqui já é um trabalho bem mais concreto, mais maduro, sim, né? Sim. Uma produção já bem mais cuidadosa, mais estruturada, né? Assim. Sim. Fala um pouquinho do Trinca também, né? Voltando pro Trinca, a diferença é essa, assim. Foi tudo muito mais estruturado, desde a gravação, que a gente tomou muito mais cuidado para gravar, para captar tudo, para depois como mixar e como masterizar e quem produziu, que foi, por mais que são só 3 músicas, 4 na verdade, mas foi um baita time, né, mano, de produtores e não sei, acho que a gente não compartilhou isso diretamente com muitas pessoas, mas a ideia do nome Trinca foi do Marcílio. A gente tinha a ideia de fazer um trabalho com 2 ou 3 músicas, e ele teve a ideia de fazer um trampo chamado Trinca, e aí foi aí que nós... É porque remete a muita coisa, né? A palavra exatamente, Trinca, até o lance das 3 músicas. Exatamente, e na verdade era um termo que era muito mais usado na época, assim, de e aí, não, nós trinca, mano. Vamos comprar uma pizza ali, quem vai trincar. Então... Quem trinca? A pizza. Vê a calhar, né? Tudo no momento, então o Trinca tem tudo isso, assim, foi o segundo passo, foi bem mais profissional, eu diria também, tipo, né? Foi muito mais maduro, né? Porque por mais que os Humanos do Som Sujo, tipo, já tinham uma certa
maturidade pra como cuidar da música, eu ainda não tinha tanto, tá ligado? Eu tava um pouco mais afobado de não, vamos fazer, vamos soltar e não, vamos terminar, não precisa, pode ser assim, não precisa de foto. A ideia do Eita Porra não é ter nem eu na capa, tipo, depois conversando com algumas pessoas que iluminaram um pouco mais a minha consciência, que, né, foi legal fazer uma capa mais elaborada, mas a minha ideia era, eu tinha feito a capa escrita Eita Porra, tipo, no Photoshop. Photoscape, na verdade. Photoshop print, não sei mexer. Print brush. Não é paint brush. Paint brush, pode crer. E então o Trinca representa tudo isso, assim. Foi tipo, tudo muito mais maduro, assim, com muito mais cuidado, né? Tipo, a gente cuidou direitinho de cada música. Tem uma história de que a gente até conversava muito na época. Tipo, Trinca foi a música que eu mais demorei para escrever, assim. Eu não tinha esse trabalho de demorar tanto para escrever uma música, né? E eu lembro que eu fiquei pensando, falei, putz, esse instrumental do Nava é muito louca, mas, né, é do jeito que eu gosto, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer qualquer coisa aqui em cima. E aí eu demorei um pouco mais para colecionar as ideias e tudo mais, enfim. E é isso, Trinca representa isso, assim, foi o segundo passo da gente trabalhando como equipe ali, cuidando de tudo de uma forma mais profissional, com muito mais cuidado, com muito mais estratégia, sim, digamos assim, né? A gente pensou em várias coisas da hora na época, como divulgar, e fizemos o... Algumas deram certo, outras não. Então, mas foi... É o negócio do sample, né? Exatamente. Legal. Esses dias eu tava escutando de novo. Sample não, sampler, né? Chama então. Sampler. E esses dias eu tava escutando de novo, falei, meu, que mil graus. É legal, assim, né, velho? Tá, então foi um cuidado muito importante que a gente teve, assim, funcionou super bem, tipo, porque a gente já criou uma expectativa que a gente atendeu depois com o trampo, né? Pra quem acompanhava o nosso trabalho já desde aquela época. Ai, vamos lá, né, com historinhas do rap. Essa história, na real, ela... Na época eu tinha sido recém-contratado, né, de um trampo de telemarketing. Aí, né, no telemarketing eles têm esse lance de fazer um lance jovem, né, de umas dinâmicas jovem. Aí eles pediram pra gente colocar um apelido nosso, né, nas informações lá, e contar as experiências, contar onde trabalhou e tal. E eu particularmente eu tinha trampado na época de office boy, que foi meu primeiro emprego ali, 15 anos. Depois só uns bicos mesmo, fiscal de táxi, umas coisas assim. E depois o telemarketing, né? Então não tinha muita história profissional assim pra falar. Aí um dos bagulhos que eu tinha feito que eu ganhava uma grana foi oficina de MC, né? De poesia. Aí o que eu peguei, eu já incrementei, né? Aí eu falei, não, tal, meu apelido é Rincon, sou Danilo, as pessoas me conhecem algumas como Rincon. E eu já trabalhei de oficina, de poesia, numa comunidade. Aí eu já, né, já dei uma temperada a mais ali, falei que dei oficina e tal, e poesia, pra criar um lance de o pessoal falar, o negão lá é o poeta aqui, nosso funcionário novo. Aí acabou a dinâmica tudo, aí um parceiro falou assim, né? Um parceiro assim, um mano que tava lá também. Ele falou, mano, Rincon, né? Seu vulgo? Eu falei isso, Rincon. Aí ele, mano, tem um mano aí que é Rincon também, que eu conheço, sabia? Inclusive é um poeta também. Porque o rap é poesia, né, e tal, né? O mano é do rap. Aí eu falei, você conhece um Rincon que faz o rap? Aí ele falou, e tal. Eu falei assim, você conhece, você já viu o show, alguma coisa assim e tal? Aí ele foi falando, não, ele tava no Manos e Minas, um dia desses aí, liga o programa Manos e Minas. Aí eu peguei e falei assim, então, o Espaço tá falando com ele, hein, e tal. Aí ele, não, você parece mesmo. Pode crer, você é parecido. Mas o Rincon do rap, ele é maior, né? Mais forte, pá, mano. Eu falei, será, mano? Eu falei, pode pá. Do Manos e Minas, né? Tava pá, com blazer, não sei o que, né? Aí ele, você viu também, curte um rap, né, moleque? Eu falei, eu gosto. Eu gosto do rap e tal, né, mano? Eu acho que você tá falando com o próprio. Não, você é parecido mesmo, moleque. Mas ele é mais pá, tá ligado? Negão, pá, mais alto, mais fortão, assim. E na época eu era só o pó da rabiola, né?
E ele falando que o Rincon era mais forte, assim, e tal. Mas é meio a lata dele e tal, faz uma poesia também, né? Mas depois procura lá e pá, Manos e Mina lá. Tá lá, o Rincon faz um rap lá. Você vai gostar, mano. Aí, mano, não acreditou não, que eu era eu. É uma opinião minha, não sei nem se todo mundo vai concordar, não sei nem se você concorda com isso. Uhum. Mas eu acho esse trampo aqui, na época que foi lançado, 2013, ele já tava à frente do tempo, do que tava rolando ali na cena. Não só da parte de instrumental, mas de escrita mesmo, né? E eu acho que ainda ele tá à frente ainda do tempo, tá ligado? Não comparando, que se torne um Ilmatic, né, do Nas, que tipo, foi lançado, todo mundo meio que cagou e andou e depois falou, nossa, que disco é esse? Mas eu acho que o Trinca daqui a alguns anos as pessoas vão ouvir e vão falar, nossa, velho. Tipo, é a minha opinião, né? Mas nada, não tô falando não porque eu participei do trampo, tá ligado? Mesmo como um ouvinte, não tô falando pra você, eu ouço hoje ainda e acho isso, tá ligado? Pode crer. Chegou no resultado que a gente queria, assim mesmo. Pode crer. E teve o Antes Depois, né? Amiri, que saiu depois do Trinca. Aí esse disco aqui já apontava um outro tipo de amadurecimento seu, de pensamentos, né? Ele já estava despontando ali para algumas novas ideias que você tinha, né? Uhum. Como é que foi essa passagem aí? Esse trampo, assim, mano, eu acho que ele reflete muito o momento que eu parei para pensar na responsabilidade de me expressar para as pessoas, assim. Às vezes você tá em cima de um palco e você tá cuidando de tanta energia, de tanta gente, que eu acho que você tem que ser no mínimo muito responsável, assim. E esse trampo tem algumas faixas que representam muito do que eu passei a pensar nessa época, né? De como cuidar de quem tá ali embaixo, assim. Esses dias, conversando com alguém, eu ouvi a conversa de alguém que fala, tipo, mano, você tá no palco, assim, você se expressar tipo um espetáculo, você vai cuidar das pessoas que estão ali, né? Eu fiquei pensando, eu falei, mano, é real, tipo, né? Não é só subir e cantar, tá ligado? Falar qualquer coisa, tipo, você vai cuidar das pessoas que têm um apreço por arte, né? Não é tão simples assim. Recentemente, né, você até soltou uma carta lá no Facebook, ali na sua página oficial, né? Falando dos motivos de você ficar mais ali na sua, né? Inclusive você até usou, falou que um desses motivos era a questão do momento depressivo que você tava mesmo, né? Sim. Como é que foi esse período assim, né? Porque é aquilo, né? Aquilo que você falou, que as pessoas chegavam a pensar, o Amiri endoidou, mas de repente não sabiam mesmo o que estava acontecendo, e até porque ninguém, né? Você não externou isso, né? E você, pelo fato de você estar mais recluso, mais na sua ali, né? São os seus sentimentos ali, né? Não tem também por que ficar externando, por isso que gera essas várias especulações, né? Das pessoas, Sim. Porque o Amiri, não sei o que, tal. Como é que foi essa fase aí que você tava nesse período, assim, você chegou a realmente nesse momento aí a parar de vez? E além de você comentar sobre essa fase sua, queria saber também o que fez você retornar, assim, pra cena, assim, já com a força que chegou. Pode crer. Graças a Deus foi um período bem curto, assim, eu diria, né? Existem, infelizmente, muitas pessoas que passam por essa situação com uma profundidade muito maior e por muito mais tempo. Foi um período bem curto, assim, né? Foi basicamente ali no final de 2013 para 2014. A gente estava bem próximo, trampando junto ainda. Nesse momento, assim, eu falei, eu acho que o que eu fiz até agora é suficiente, assim, né? Porque quando eu comecei, eu queria só que as pessoas soubessem que eu conseguia fazer tudo aquilo que eu já tinha feito, né? Que eu tinha um talento que, creio eu, não fui eu mesmo quem me dei, né? Acredito que Deus me deu o dom da palavra, de comungar e enfim, conseguir traduzir o que a gente sente, não perfeitamente, porque não acho que é possível. E então ali nesse momento onde eu pensei em parar, né, nesse período, graças a Deus, muito curto de uma depressão mesmo, né, foi que eu pensei, falei, pô, acho que até aqui tá o suficiente, eu vou levar uma outra vida, eu vou
Eu vou me dedicar a algumas coisas que eu sempre pensei em fazer quando eu parasse de fazer música, ou se eu não viesse a fazer música, que era estudar para depois dar aula de inglês. Enfim, eu gosto, pretendo no futuro ainda fazer isso. Então a ideia, inclusive, eu ia me mudar, tava estudando de ir morar fora, né, para estudar lá, enfim, ia levar uma vida totalmente avulsa ao que eu vinha vivendo ali, né, de fazer música. Esse tempo que eu fiquei meio longe assim também, eu tava cuidando de algumas coisas familiares, assim, né, voltei a ficar um pouco mais dentro de casa, mais perto dos meus irmãos, dos meus pais e da minha companheira também. A gente tinha os nossos planos, enfim. Então foi um tempo que eu falei, putz, pô, já tá na hora de dar um pouco mais de atenção pra isso aqui também, né? Já tá na hora de cuidar disso aqui de uma forma mais responsável também, né? Pô, 23, 24, 25 anos aí de idade. E aí eu falei, bom, mas, né, vou... Sempre fiquei ali criando uma coisa ou outra, sempre anotando as ideias que eu queria transformar em música. E assim que basicamente foi acontecendo, assim. Então esse tempo foram esses espaços, né, entre um registro aqui, cuidando de outros, pensando em alguns outros, e aí fizemos mais um, né. Aí no começo do ano passado também, pouco depois que a gente lançou inclusive o EP, a gente gravou com o Projeto Nave, que foi um trampo que saiu no final do ano passado. A gente foi fazendo as coisas ali num ritmo bem mais devagar se comparado ao que nós tínhamos, né? Mas estávamos ali fazendo, observando um pouco mais de fora, assim, né? Não tão envolvido, né? Não participamos de tantas apresentações, enfim. Então as pessoas associaram isso a um certo hiato também, né? Que evidentemente acabou acontecendo, porque a gente ficou bem distante, assim, né? Da cena em si. E a volta, cara, que a gente considera como uma volta, assim, por mais que em tese eu considero que eu nunca fui embora, mas a volta, né, de reaparecer, assim, inclusive as pessoas até associam esse último trabalho que a gente soltou com o Amiri do Eita Porra, o Amiri das Punchlines, né, porque os últimos trabalhos não tinham muito dessa veia, por mais que é uma veia que eu me identifico muito, sempre gostei, sempre escrevi, né, com essa veia. Representa muito do que eu penso, assim, que tem acontecido na cena, assim. Tipo, eu acho que eu tenho todo o direito de dizer o que eu penso e de ser exigente quanto a algumas coisas, porque eu também sou um adepto da nossa cultura. Então, tipo, eu sou um cara que tô de repente me expressando, mas antes disso eu tava só ouvindo os caras, tava só ouvindo o X, o Racionais, o DMN e vários outros heróis pra mim. Então, eu acho que eu tenho todo o direito de falar, pô, isso aqui não tá bacana, tá ligado? Acho que não tão cuidando de uma forma sincera, acho que tá faltando um pouco de compromisso e responsabilidade de tal personalidade, assim, né? Eu não acho que eu tô fazendo uma crítica direta a algumas pessoas, e sim a algumas posturas, né? Então, não que eu tenha voltado só pra criticar algumas pessoas ou algo do tipo, essa basicamente é a minha postura artística há muito tempo. Tipo, se você for ouvir Eita Porra, não é muito distante sobre o que eu falo nesse último registro, com o que eu falei desde o início. Eu entendo que é isso, que é a minha postura artística, assim, é o jeito que eu falo sobre o que eu penso, é o jeito que eu acho que a nossa cultura merece ser tratada, enfim. Então esse comeback é basicamente isso, assim. Pode crer. Esse retorno aí. É o retorno de Jedi, diria? Pô. Talvez sim, mano. Mano, Rude Boy, Apollo são os... Acertei o nome? Acertei, né? Só a sequência que trocou, mas... Troquei Apollo e Rude Boy, né? É porque eu não curto seu som, não ouço, então eu não li, não fiz aquela pesquisa antes no Wikipedia pra saber da sua vida, aí eu troquei os nomes das músicas. Mas foram singles aí que você lançou, Você diria que é uma volta pro game? E essa parada de game? Você voltou e você pensa nisso? Qual que é? Como que é esse retorno pra você? O que você almeja pro seu trampo? Como você quis chegar, né, com essa volta? Então, mano, essa parada do game em si, assim, eu não consegui ainda associar, assim, tratar
tratar tudo isso como um jogo, assim. Por mais que eu falo na música, né? É uma metáfora, né? Quando eu falo que eu busco o jogo, né? Quer dizer que eu tô dentro de campo ainda, né? Basicamente isso. Mas eu não consigo ainda associar ou tratar como um jogo, assim. Por mais que eu entenda que as pessoas, quem consome e quem se expressa, né? Considera como um jogo. Mas essa volta, assim, algumas ideias que eu tenho anotado há um bom tempo, né? Como eu disse, eu gosto dessa veia de MC Battle, de punchline. Sempre escrevi essas ideias, sempre anotei essas ideias. Eu sempre gostei de gravar músicas assim. Acho que talvez por causa de alguns MCs que sempre foram minha influência, talvez também. Eu gostava de escrever e gravar algumas músicas como se o outro MC que eu estivesse batalhando do outro lado estivesse ouvindo o registro gravado, assim. Então sempre gostei um pouco dessa vertente, assim. Sempre gostei de escrever com esse feeling, com essa veia. Então essa volta, ela meio que representa esse Amiri que ainda existe, assim, tá ligado? Que algumas pessoas de repente acharam que não fosse mais rimar dessa forma, que não fosse mais compor dessa forma, né? O grande lance das músicas que não tem essa veia é, como eu disse, assim, é só aquele choque de realidade, de mostrar o quão importante é você cuidar de quem vai receber a tua expressão, enfim. Essa volta, ela representa algumas coisas que a gente está estruturando, estudando de fazer há um certo tempo, né? Um projeto até então. Eu penso em fazer um disco mesmo, né? Com músicas, de repente, estudadas do começo ao fim. Criar de uma forma que a gente ainda não criou, como não foi com Eita Porra, como não foi com Trinca, como não foi com Antes e Depois, né? Criar tudo de uma outra forma. E esse single, né? Esse single duplo é o primeiro passo disso, né? Eu achei que era importante a gente mostrar um pouco do que a gente pretende trazer para um próximo registro pronto aí, né? Qual a importância ainda de falar sobre a questão do povo preto no rap? Ainda mais você sendo um artista preto e jovem. Qual a importância de abordar temas como o racismo ainda? O momento que eu parei ali de 2013 para 2014 para associar tudo novamente e ter uma análise mais madura, fora do batidão loucura da noite e do rolê, foi exatamente por pensar em tudo isso, assim, que tem um moleque de 12, 13 anos que eu tô dizendo em cima do palco, numa música que eu gravei e lancei, pode mudar a vida dele, tá ligado? Isso foi o que aconteceu comigo em 2002, quem dera eu mais inteligente, passando uma cola pro neto do presidente, tipo, se eu não tivesse escutado e talvez entendido como sinto que entendi isso, a gente não estaria aqui trocando essa ideia, mano. Tá ligado? Então, a partir do momento que eu falei, mano, eu quero me dedicar a isso, e eu quero ser como tal artista, como tal MC, como tal ativista, é porque eu acho importante que a nossa música é muito jovem, né, mano? Tipo, o rap é jovem pra caralho, assim, a gente conversa, tipo, com pessoa jovem, tipo, um dos expoentes não tem nem 60 anos, assim. Então, é muito delicado, assim, você conversar sem responsabilidade com essas pessoas que são tão jovens, estão formando as suas opiniões agora, estão, às vezes, na escola passando por situações que você passamos, e na nossa época era diferente, por mais que a gente tenha uma estrutura familiar não tão fragmentada, né? Acho que a gente aprendeu muita coisa que a gente hoje expressa e cuida e trata das pessoas em casa, mas isso não acontece com todo mundo, né? Independente disso, a gente não deixou de sofrer racismo, tá ligado? Na escola, independente de tudo isso, a gente não deixou de ser feio só porque era preto na escola, tá ligado? De ser tirado só porque era preto na escola, esse tipo de coisa. Então, um moleque de 12, de 13 anos, um moleque novinho ali, mano, que eu preciso olhar pra cima e ver um exemplo, mano, a gente tem que ser esse exemplo pra esse moleque. Eu penso dessa forma, assim.
E por isso que é importante a gente continuar falando sobre essas coisas que ainda acontecem. Tem irmão morrendo até umas horas ainda, tá ligado? A polícia continua matando até umas horas. O genocídio continua acontecendo, e falar sobre isso faz de você um cara chato. Tipo, as pessoas querem te aprisionar esse discurso, assim. Eu vou trocando essa ideia com outro mano nosso. Não vou falar nomes porque vai parecer que eu tô, né, mano, sei lá, né, pegando um barco no que eu aprendi, no discurso do cara, nem nada do tipo. Mas tava trocando ideia com um irmão nosso e ele falou, mano, os caras querem fazer com que a gente pareça ser os caras chatos, tá ligado? Né? Se você vai falar de racismo, você é um cara chato, você é o cara do mimimi, tá ligado? Você não pode ser livre. E se você for falar de racismo, você tem que falar só de racismo, inclusive. Né? Então os caras estão tentando escravizar a gente de uma outra forma hoje também, né? Querem te aprisionar a um discurso, de repente, né? Que você criou pra combater, né, muita coisa de injusta que acontece com a gente. Tipo, a gente é uma etnia que, tipo, lutou e morreu sofrendo na luta pra provar que é só ser humano, tá ligado? É foda. E você não ter... olhar pra trás, ver tudo isso, é uma história, inclusive, muito recente ainda no nosso país, e você fingir que tá tudo suave, que tá mamão, que não precisa tratar de tudo isso, que não precisa falar sobre tudo isso, debater, questionar, levantar essas pautas, tá ligado? É bem hipócrita da nossa parte. Eu não tô dizendo que todo artista tem que falar sobre isso, mas a Nina Simone fala uma fita que é muito foda. Quando eu digo fala, por mais que ela não tá fisicamente conosco, né? Acho que a expressão dela e o que a alma dela expressou artisticamente pra gente perdurará para sempre. Então ela fala que um artista, ele representa, ele reflete a época dele. O que a gente vive hoje ainda? Tipo, isso não é uma realidade mais, entendeu? É uma realidade ainda, tá ligado? A gente, tipo, é delicado, assim, quando a gente tá andando num carro, são 3 homens pretos, né? O que as pessoas do lado de fora, com seus pensamentos conservadores, estão pensando e questionando, é tudo muito nocivo, assim. É igual eu tava comentando com o Latif, tipo, a gente tá indo gravar um programa e tem diversas coisas que a gente troca ideia, que a gente sabe que não são certas, e a gente continua estudando e se esforçando para se aprofundar e entender e desconstruir tudo isso, mas tudo isso pode custar a nossa vida no final do dia, mano. Tipo, pisar dentro de casa todo dia pra gente é um milagre no Desbaratinho, tá ligado? Um milagre pro jovem preto é morrer de velhice ainda, tá ligado? É foda. Então, assim, a gente é jovem, mano, a gente tem essa responsabilidade de conversar com os nossos sobre tudo isso. E, pô, a gente faz música, a gente consegue conversar com milhares de pessoas, mano. Tipo, a gente vai subir num palco e para um show com uma casa com 2.000 pessoas, e a gente vai só enaltecer o próprio ego, assim, sendo que você pode mudar a vida de 2.000 pessoas ali, sendo que você pode tocar positivamente na vida de 2.000 pessoas. Então esse é o compromisso que eu falo, assim, que às vezes é importante a gente lembrar que tem que ter, tá ligado? Com a nossa expressão. Tipo, a gente tá cuidando da vida de muita gente, e a gente vive uma realidade que é muito dura ainda pra gente. A gente vive uma realidade que compromete a vida ainda de muita gente. Pô, você falou lá no começo do programa que ficava pensando, né? O dia que eu estiver lá no freestyle, eu vou selecionar as músicas. Não tem música aqui agora, né? Uma pena, né? Mas depois a gente faz um playlist lá no Spotify, as melhores do Amiri para o programa freestyle. Mano. Isso é da hora. É mesmo? Então vamos fazer essa parada aí. Demorou, fechou, combinado. Amiri, mano. É nóis. Valeu aí por colar. Da hora. Valeu aí, bom te ver de novo. Você viu que eu te vi semana passada, né? Eu fui lá no show no Projeto Nave, né? Pode crer. Mas, assim, bom que falo de rever pra gente... Faz tempo que a gente não senta e troca tanta ideia assim, tanta ideia assim, né? Valeu aí. Valeu, por colar e, mano, eu só desejo aí, até pelo carinho que eu tenho por você, eu só desejo aí sucesso aí na caminhada aí, certo? Muita sabedoria aí, porque precisa ter. Sim. Pra fazer rap precisa ter sabedoria, não só pra escrever, mas pra conduzir a carreira. Sim. Precisa estar com os 2 pés aí bem firme aí, com a cabeça no lugar pra fazer a coisa andar legal. Certeza. Então é isso que eu desejo pra você aí,
Nessa volta, né? Já que todo mundo falando de volta, então nessa volta. Da hora, valeu. Firmeza? Esse carinho é recíproco, mano. Obrigado. Disse uma vez lá na página, não sei se as pessoas entenderam muito bem, mas o fato da gente ter trabalhado junto, a amizade que a gente construiu é de uma importância muito grande pra minha jornada de expressão. Assim, então, não, vai além de fechar um show, sim. tá ligado? Obrigado mesmo pelas felicitações, por tudo que você deseja por mim. Eu, no mínimo que eu desejo é o mesmo de volta. E vamos que vamos, mano. Tamo junto. Vamos aí, mano. Vamos que vamos. É nóis, mano. Rapaziada, a Miri aqui no programa Freestyle, mas semana que vem tem mais convidados e fica na sintonia aí, né? Faz aquele esquema de se inscrever, viu? Você tá inscrito lá que eu vi, viu? Opa! Pra acompanhar aí as novidades e o que chega aí de notificação e a rapaziada que cola, a turma que cola, a galera que cola aqui pra trocar ideia com a gente. Semana que vem estaremos de volta. Fomos!